TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Começa agora a primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira. Desta vez, a reunião ordinária terá a participação de radioamadores de Campinas. O evento faz parte das comemorações do Dia do Rádio Amador, comemorado no dia 5 de novembro. Esta é uma iniciativa do vereador Luiz Rossini. Vamos acompanhar. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à primeira parte da reunião da Câmara Municipal de Campinas de hoje, dedicada a comemorar o Dia do Rádio Amador, que é tradicionalmente comemorado no dia 5 de novembro. E para falar um pouco da história, da importância e do movimento do radioamadorismo em Campinas e no Brasil, nós trouxemos hoje aqui um seleto time de radioamadores de Campinas, que vão falar conosco sobre a importância e o papel do rádio amador aqui também na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Então, quero já agradecer a presença do Fábio Silveira Bueno, que é radioamador e diretor da Associação dos Radioamadores Povão, e nesse momento ele representa o seu presidente, Antônio Perina, que não pôde estar presente, mas que preside essa associação de radioamadores. Tem aqui também à minha direita o radioamador Henrique Nogueira Fernandes, que também vai falar conosco sobre esse tema. E à minha esquerda, os símbolos do radioamadorismo de Campinas. Aqui ao meu lado, Reinaldo Schneider, que além de radioamador, ele é coordenador do grupo de radioamadores que se encontra faça sol, chuva, todos os domingos na Praça Silvia Rego, ali no Guanabara Castelo, onde eles rememoram, trocam informações, trazem novidades, relembram velhos tempos, contam histórias, mas o Schneider é o responsável por esse grupo de radioamadores ali na Praça Silvia Rego. E também conosco, para nossa alegria, está aquele que é o mais antigo radioamador em atividade aqui na nossa cidade, que é o Alberto Monteiro, que também é aposentado da FAB, Força Aérea Brasileira. Então ele veio prestigiar, fica aqui também assim o nosso abraço e agradecimento por ter aceito o convite de participar nessa reunião. Então, para não me estender demais, eu quero agradecer aos outros radioamadores aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. Eu já passo a palavra para o Fábio, que vai fazer uma apresentação, iniciar a apresentação aí, falar sobre o radioamadorismo no Brasil e no mundo. Obrigado, Fábio. Muito boa tarde, vereador Rossini. Eu cumprimento para essa iniciativa de virmos aqui e contarmos um pouquinho do nosso dito hobby, que é o radioamadorismo, que eu pretendo fazer uma apresentação aqui um pouco diferente, mostrando a parte social e também a parte de transformação digital. Cumprimento também o Henrique, o Schneider e o Monteiro, que há muito tempo eu não o via e tenho satisfação de tê-los aqui. Todos os colegas que vieram assistir, agradeço muito, em seu nome, que teve a iniciativa, e todos os colegas que estão remotamente acompanhando essa apresentação. Em relação à apresentação, eu pretendo mostrar alguma coisa um pouco diferente, mostra o radioamador mais tradicional, e como ele vem se transformando, já que o radioamador é feito também de inovação. Eu ando lidando muito com transformação digital, principalmente profissionalmente. Aí eu pensei o seguinte: puxa, será que o radioamador não é afeto à transformação? E percebi que realmente ele é afeto, se transformou ao longo do tempo e ultimamente tem se transformado muito. Eu pretendo mostrar isso para vocês. Vamos em frente aqui, a nossa agenda, que vai ser rápida. Então, mostra o fator social, que é o radioamadorismo, chegando à sua abrangência, os itens 5, 7 e 8, já mais a parte de tecnologia e a parte de transformação digital. A definição do radioamador, se você procurar na Wikipedia, você tem uma definição. Eu tentei pegar um extrato de tudo isso, O radioamador, na verdade, ele suporta a sociedade em emergências. Isso é muito tradicional, muito visto, Acho que é a primeira coisa que a gente pensa quando vê o radioamadorismo. E ele também, para cada um que pratica, ele traz um aperfeiçoamento tecnológico e até científico.
Muitos cientistas são radioamadores. E também afeta o relacionamento local, nacional. O pessoal que vai na pracinha, nós todos que vamos na pracinha, a gente afeta o relacionamento. E também nós temos um prefixo global, né? Você indo em qualquer país, você tem uma reciprocidade, você é identificado, esse prefixo é mundial. Quer dizer, isso não se repete, ele é dado aqui no Brasil pela Anatel, e nos Estados Unidos, por exemplo, ele é dado pela FCC. Qual o valor do radioamador? Na segunda parte aí, o radioamador, ele é um entusiasta pela comunicação, né? O que seria a comunicação? Não só a interpessoal, aquela que a gente fala com outros, mas seria a social, mas a voz, né? Eu quero falar com outros, eu vou usar um rádio para falar com outros, eu vou usar qualquer meio de comunicação que tenha voz, a de dados, a IoT, eu vou conectar alguma coisa para controlar outra, que é dito a internet das coisas, a inteligência artificial também, né? Então, eu tenho uma plataforma de inteligência artificial, eu quero passar dados para comandar isso. Isso está sendo um negócio muito forte nos Estados Unidos, então eu coloquei na definição também. O como? Eu utilizo redes privadas, né? Redes que nós fazemos e colocamos à disposição nossa e da comunidade, e também redes públicas, utilizando radiofrequência ou não. Essa última parte aí, eu conto o que está acontecendo, é bastante moderna. Como vocês estão vendo aí, eu vou até levantar, porque me entusiasmaram esses números. Nos Estados Unidos, nós temos cerca de 1 milhão de radioamadores, né, 800 e alguma coisa, chegando agora no final de 2019 a 1 milhão. O pessoal pensa, mas por que tem tantos radioamadores? Subiu, né? No Brasil, nós estávamos com 60 mil radioamadores em 2017, hoje chegamos a quase 95 mil radioamadores, aí você tem China, Alemanha, etc. O pessoal está querendo entrar nesse hobby. Por que está subindo tanto assim? Justamente porque o radioamador é utilizado para educação, então aí tem uma garota, principalmente nos Estados Unidos, que está aprendendo novas tecnologias com o radioamador, que você tem uma plataforma de comunicação que qualquer um pode utilizar, e a própria NASA ela tem usado na Estação Espacial Americana, na ISS, testes para você comandar um robô em Marte através de UHF, né? Através de APRS, a tecnologia de radioamadorismo, né? Evidentemente, em Marte a gente não tem internet, né? O radioamador tem sucesso nisso. E o radioamador é extremamente importante para a educação, né? É muito legal você deixar o pessoal preso nas escolas, você utilizar pessoas identificadas no mundo todo, junto com os estudantes. Isso é muito importante, viu, Rossini? O radioamador sendo utilizado em escolas massivamente nos Estados Unidos. Como é que foi a minha jornada? Eu estou reproduzindo a minha, e possivelmente do pessoal mais sênior que esteja aqui, seja uma jornada muito semelhante, né? Na verdade, eu sempre sonhei em ser radioamador. Eu vi o pessoal lá da Star Trek utilizando aqueles pequenos comunicadores, né? Aquilo era um sonho para mim. Eu falei, isso jamais vai acontecer. E, na verdade, isso aconteceu com o celular e com pequenos rádios que nós tivemos na sequência. Mas o meu pai, ele era radialista desportivo, né? Na idade de 13 anos, ele me incentivou, eu fiz meu primeiro exame, tive meu primeiro prefixo. E o meu propósito, na época, eram contatos internacionais. E eu fiz muito isso. Fiz amigos na Itália, nos Estados Unidos, pessoas que, quando eu não aparecia no rádio, eles ligavam para mim, né? Então, relacionamentos globais. E eu conheci aqui na cidade pessoas de várias profissões, executivos, donos de empresa, comerciantes como o seu Perina, né? Então, veja a diferença de idade, e o Perina talvez seja e foi um dos meus melhores amigos, né? Isso me influenciou muito na minha profissão. Eu fiz computação, direito, administração. Isso teve um papel fundamental na minha formação. Nessa oportunidade, eu gostaria de saudar ali o Antônio Augusto, dono da Caprioli, hoje Azul Linhas Aéreas, que foi um grande radioamador, que na Associação Povão nos ajudou muito, né? Ele mandava os equipamentos todos serem consertados de ônibus lá em São Paulo, né? Foi uma pessoa que nos ajudou muito, o Antônio Augusto aí. E até hoje ele tem lá um radinho que ele ouve. Ele me contou o seguinte, ele tinha um radinho nosso, ele desviava a frequência na recepção, que é permitido, ouvia os ônibus da Caprioli, e nunca ninguém soube que
que ele ouvia o ônibus, né? Um cara muito humilde, como é até hoje, né? O senhor Antônio Perina, que aparece aí, é o nosso grande comandante do posto Patropi, né? O Adnei, da Polícia Civil. O Adnei, inclusive, tem um museu do rádio amador, ele tem rádios lá de rádio amador, comercial. E, ultimamente, o Anderson Cunha, que é da Leroy Merlin, ou era, hoje do Hospital São Francisco, que colaborou muito na minha formação profissional. Também é rádio amador. Essa oportunidade aqui também, acho que todos aqui no plenário, que são radioamadores, conhecem o Amador Joly, que foi um papa aqui da comunicação dentro de Campinas, o pai da TV a cabo, né? Ele já falecido, trabalhou no CPQD, que me ensinou muito, me ensinou a ser autodidata, e muitos de vocês também. O Júlio Lobo, que apesar de não ser radioamador, nos ajudou muito no Capricórnio, no Observatório de Campinas. Nós temos a repetidora de radioamador até hoje lá, através da ajuda e amparo do Júlio. O Walter Paladella, da CPFL, grande radioamador, que fez uma associação. O Schneider Amizade Nova, que tem liderança lá na pracinha, que concatena todos os radioamadores. O Henrique Mosqueira, que eu vi a apresentação outro dia, foi fantástica. O Jorge, que é o nosso conserta tudo em todas as repetidoras, o Jorge Fenerick. O Fábio, que está fazendo a demonstração ali, o rei do rádio digital em São Paulo e no Brasil. E, finalmente, o Ricardo Lima Moreira, que é o comandante da Azul, de Airbus, agora internacional, e ele me disse o seguinte, que quando ele está em oceano, os rádios que ele consegue utilizar para comunicação com a torre são exatamente os mesmos rádios que o radioamador usa, mais ou menos na mesma frequência. Muito interessante isso. E o nosso astronauta, o ministro em exercício agora, né, ele foi radioamador, lá de cima ele conversou conosco muitas vezes, eu não conversei, eu não tive oportunidade, aliás, de conhecê-lo, mas eu conversei com ele, e hoje ele está brigando muito pelo radioamadorismo, né? É um radioamador, ele tem prefixo, etc, etc. Eu saúdo nessa oportunidade aqui. Para contar essa parte social do radioamador, tem esse filme aqui que não é novo, mas explica muito bem. É um filme de uma associação americana, ele vai explicar exatamente qual é a ideia do radioamadorismo. Ele demora um pouquinho para entrar, que tem aí um aviso. Foi traduzido aqui pela Associação de Radioamadores de Americana, um time irmão aqui, correlato a nós. All of us will remember the 2002 fire season. Years of drought, record temperatures, plenty of fuel. At times it seemed all of America was burning. I'm Walter Cronkite. I'd like you to hear something. Electricity's out in the entire town, and I may be the only working generator. QSL loud and clear. Do you have any priority messages? They're just two average guys who saw the need and volunteered. All the other stations, please stand by. They're radio hams, amateurs, giving of their own time and spending their own money, trying to help out when and where America needs it most. Not just at wildfires, but at earthquakes, hurricanes, tornadoes. Just one tornado now, the other one died. At floods, at any disaster. Hams belonging to amateur radio's emergency groups were called out on September 11th when America came under attack. Cell phone and landline circuits were jammed and virtually useless, but dozens of radio amateurs helped the police and fire departments and other emergency services maintain communications in New York, Pennsylvania, and Washington, D.C. Their country asked, and they responded without reservation. But being a good Samaritan sometimes brings with it a risk. And sometimes it's not just risky, it's downright dangerous.
There's a gas leak. Let's go. Turn around and go that way. Gas leak. That's exactly what happened in Colorado in June 2002 on the 137,000-acre Hayman fire. This is rural America out here. You can't always rely on a cell phone and when you need help. It looks like the wind shifted back to the west and or northwest, and it's moving the fire back in this direction. The fire is just right over this ridge here behind me. It's starting to get close. Looks like we're going to have to prepare to get out of here pretty shortly. The sky had already turned ominously dark. The air was thick with smoke, making breathing more difficult. The sun reduced in intensity to little more than a light bulb through the smoky haze. The wind, increasing in speed, began blowing the fire toward the volunteers. The sheriff came through a little bit ago and asked us how fast we could get out of here. We're basically right across the road from the last fire line. So they stood by their radios, handling emergency communications for the police, the fire, the Teller County Office of Emergency Services. This is West Creek Fire. Ted, could I get a status update, your location, please? Things are pretty quiet. Firefighters should be coming in for supper before long. The role of amateur radio operators in this particular event has been very significant. We've provided a lot of communication capability. We're in an area where it's difficult to communicate. As a result, our capabilities greatly enhance the efforts of law enforcement, of firefighting, of the Red Cross and the Salvation Army. It takes a lot of cheeseburgers to fight a forest fire. Yes, sir. Okay. Got it? Thank you. In the end, there was a break in the weather. The winds changed, and all of the emergency workers, the firefighters, the police, the radio amateurs, handling the communications, all of them were safe. This is WG0N. I'll be coming back to the command center. You know, we call them radio amateurs, but their skill levels are anything but amateur. These are people who in any other realm would be called professionals. They're the people who know how to put the pieces together, know how to build the networks, know how to get information from one place to another when every other system has failed. I don't think that's amateur. Ham radio has been around for 100 years, but that doesn't mean out of date. Even America's space shuttle and the International Space Station have ham radio on board, and it's not just for the enjoyment of the crew. Do you tend to reevaluate your life when you look at the Earth? Over. When you float up here above the Earth in our little spacecraft and look down at the great big spacecraft that we all fly on, it makes us all think about what our priorities are. Over. Someone once said, and it's probably true, that amateur radio is the only fail-safe communication system in the world. Many of you know I'm a sailor. I really enjoy being on the sea with the wind at my back, underway, under sail. What most of you don't know is I'm a radio ham too. My call is KB2GSD. And you can bet that when I'm on the ocean, even if the GPS, the radar, and the ship-to-shore fail, I've still got my ham radio station. It really is the best backup communication system in the world. And that's the way it is. Então é isso. Vejam que o filme é contemporâneo, né, em termos aí do que o radioamador faz para a sociedade, e é interessante pensar o seguinte: o radioamador é muito bom na coalizão social, né, o treinamento, porque isso está, como eu disse, no nosso propósito. Tem o Zé Roberto aí que é muito bom na defesa civil, que o pessoal todo da defesa civil que trabalha muito bem com o radioamadorismo, o governador está propondo isso. Enfim, a defesa civil e radioamadores são muito poderosos, porque nós somos muito bons de coalizão, de estarmos atentos, está no nosso objetivo, e todo radioamador aprecia estar à disposição da sociedade. Muito bem, a parte eu já falei bastante da parte de propósito, essa parte social. Agora, a parte de aperfeiçoamento tecnológico. Tem gente que gosta, o Henrique gosta de fazer reparos em rádio vintage.
a utilização de rádios mais antigos, né, cada um utiliza o rádio que quer, mais antigo, mais novo, a parte de antenas, né, o Jorge ali adora antenas, os contatos à distância, que a gente chama de DX, falar com o mundo todo, usando rede própria, concursos para testarmos propagação, operação de satélite, criação e manutenção de repetidoras VHF e OHF, por exemplo, é o nosso negócio, né? Transformação digital, eu falo mais para frente disso, mas citando rapidamente, o rádio é definido por software, que roda totalmente em computador, né? A parte de IoT, Internet of Things, que é a parte de robôs telecomandados, balões atmosféricos também no IoT, estações totalmente remotas, telecomandadas, a parte de inteligência artificial, que é você conversar com um radioamador virtual que aprende conosco mesmo, né? Isso parece um pouco de fantasia, mas já temos pessoas testando. Então, tudo isso é a infraestrutura do radioamador, é o lado científico do radioamador, que é inovador, que propicia essa situação. Então, vejam, na parte de transformar o rádio, isso já acontece. Esse é um rádio que está rodando em Linux, que está funcionando em Linux, que é um sistema operacional aberto, construindo com a linguagem operacional C++, ele é operacional à distância, né? E embaixo aí nós temos outra fotografia do mesmo rádio. Então é um rádio amador diferente, um rádio amador que não depende tanto da infraestrutura, de antenas, do rádio na sua casa, ele pode operar à distância. Tem vários sites que alugam rádio para as pessoas operarem remotamente. Então esse é o rádio amador do futuro, é o rádio amador Millennium, com certeza, né? Isso eu vou dar um realce rápido, né? Tem bastante informação aí, que eu só colecionei, é interessante a gente saber depois, se alguém quiser estudar isso, mas o primeiro quadrinho ali, né? Então, quando havia só cartas aqui no Brasil, isso na verdade é o Brasil embaixo, eu estou pensando no Brasil, que os radioamadores tinham. Você já tinha a telegrafia, então nós já tínhamos a telegrafia à disposição do radioamador. Então nós já estávamos muito além da tecnologia. A ideia é que o radioamador está sempre um passo na tecnologia. Isso daí foi progredindo, né? Quando a telefonia era muito ruim no Brasil, o radioamador já falava no mundo todo. Nós tínhamos um papel fundamental na sociedade. Em 1979, quando a telefonia melhorou, através da Telesp, né, que requeria investimento, o radioamador, o telefone custava $10.000 mais ou menos. Nós tivemos aqui em Campinas o primeiro telefone no carro, o telefone móvel, né? Em 1994, quando tivemos o primeiro celular ali, o Júnior Torres lançou o satélite Dove, né, para radioamadores. E hoje, né, nós estamos aí com a internet desenvolvida, nós estamos com uma rede própria de rádio digital que cobre o mundo todo como se fosse um celular, com muito maior facilidade do que o próprio celular, totalmente gratuita. Então, a ideia é o seguinte, o radioamador está sempre um passo à frente. E, logicamente, quem quiser falar em telegrafia, é possível. Telegrafia está cheio de gente aqui no plenário que gosta de telegrafia. Vai utilizar, porque, na verdade, o radioamador não se preocupa com dinheiro, né? É comercial? Não é comercial a tecnologia? Ele vai do jeito que ele quiser para o objetivo, né? Ali até aparece o Jorge, né? O que eu quero dizer nesse slide é o seguinte, nós temos um foco aqui nas repetidoras. Repetidora é um equipamento que repete o nosso sinal, fazendo que a comunicação seja muito perfeita, como se fosse um celular. É uma estação rádio base de celular. Nós temos isso em Campinas também desde 1979, é para comunicação de voz nossa, de maneira que a gente cobria um raio de 200 km no carro, desde 1975, mais ou menos, né? Muito bem, nós temos uma no Capricórnio, que é o número 1 ali, no Observatório Municipal de Campinas. Nós temos uma na sede de Valinhos, número 2, número 3 no Cambuí, no Castelo, que já é digital, né? Também em Jundiaí, Mogi Guaçu, e Valinhos, que é híbrida. É digital uma perna e analógica a outra. O que eu mostro ali nos quadros é o seguinte, o Jorge ali está dando manutenção numa repetidora analógica, então ela fica ali num compartimento e tal, e a outra repetidora digital ela já fica em nuvem, ela já fica num data center, e ela tem um computador fazendo a interligação. Ela fica no castelo, né?
Então tem um computador ali que faz a interligação do receptor e transmissão. Ela é totalmente digital, né? Propicia contatos com o mundo todo ou local. Então muda o contexto, né? Isso é uma tela, e o Fábio vai demonstrar depois, que eu entrei no meu computador, no desktop, como esse notebook aqui que está tocando a apresentação, e fiz uma medição de quantas repetidoras nós temos nessa rede mundial, que é chamado Brandmister, que administra. Nós temos quase 4.000, cerca de 10.000 hotspots, que são redes para o radioamador dentro da casa dele, né? Naquele momento haviam 36 chamadas de voz e 44 servidores nessa rede mundial. Muito bem, isso qualquer um pode acessar, qualquer pessoa aqui que estiver no plenário, não radioamador ou radioamador. Esse em verde são sinais aí de monitoramento dessa rede, para mostrar aí como o radioamador está progredindo. Essa rede tem qualquer tipo de tecnologia, de rádios comerciais ou de radioamadores. Aqui nós temos a administração da repetidora, né, que eu posso ver lá em cima, naquele ponto verde, qual é a temperatura que está ocorrendo no computador, né? Então tem 34,3 graus. Eu posso ver também os radioamadores que estão entrando. Então seria no dashboard, eu vejo ali, por exemplo, que entrou um radioamador português, eu estou vendo pelo prefixo, né? São vários prefixos ali no call sign. Eu estou vendo que entrou um radioamador português porque eu sei que CT2 é Portugal. Aí se eu clicar ali, me leva num banco de dados mundial, que eu sei que é o CT2HJI, que o nome dele é Carlos José Figueiredo Pereira, ele mora em Quaios, exatamente, Portugal. Então veja o fator de identificação global e mundial que tem o radioamador. Essa rede que eu mostrei agora, ela está plotada aqui nesse mapa. O Fábio é um expoente da rede aqui no Brasil, né, que toma conta da parte da rede. Rapidamente demonstrando aqui, esse foi o primeiro comunicado internacional que eu vi para essa rede. Vai demorar 15 segundos. Hanno un'ampia copertura, solo che il ponte che fa da Principe qui a Roma, per quanto riguarda il Brandmaster, Whisky 0 DSR sta a Monte Gennaro, circa 50-60 km da Roma, però sta anche una quota di, mi sembra, 1200, forse qualcosetta di più, è una copertura molto ampia, e quindi diciamo... Então, é uma pessoa de Roma que estava falando. Eu estava na sacada lá do meu apartamento, ouvindo. E aí eu falei, preciso investir muito nessa tecnologia, precisamos colocar repetidor em Campinas. Aí o Fábio me ajudou muito nesse intento aí. Finalizando aqui, o Fábio vai fazer uma demonstração de 1 minuto. Tudo preparado aí, Fábio? O Fábio, na verdade, só fazendo uma introdução, eu conheço ele há uns 20 anos, ele é engenheiro, foi engenheiro da Nextel, da Nokia, é consultor de telecom. Ele é administrador da rede Brandmaster no Brasil, de tecnologia internacional. São 2, né? Um dos. Não seja modesto, mas enfim, você quer fazer a demo rápida? Ok. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. E eu vou chamar aqui agora, nós combinamos aqui, tem um amigo brasileiro nos Estados Unidos, e tem um outro do Paraguai também, que está nos esperando. E eu vou fazer um contato com ele para mostrar a flexibilidade do sistema, que é o sistema DMR da Brandmaster, ok? Colin, N5 Golf Golf, Y2 LY. Noruega 5, Guatemala, QAP. Ok, Colin, boa tarde. Ô, Colin, por onde você se encontra? Como é que você está falando por aí? Ok, Fábio, muito boa tarde. Eu me encontro em Dallas, aqui no Texas,
e operando aqui, acessando o Talk Group local brasileiro aí, via um hotspot. Estou operando com um equipamento Handy Talk na minha mão, passeando aqui pela minha casa, ok, Fábio? PY2, Lima, Yucatán, Noruega 5, Guatemala, Guatemala. Ok, Colin, se puder repetir, informar para a gente uma breve explicação como é que funciona o sistema de segurança com radioamadores aí de emergência, ok, nos Estados Unidos. Por gentileza, N5 Golf Golf, PY2 LY. Ok, Fábio. PY2 Lima, Yucatán, Noruega 5, Guatemala, Guatemala, operando por Dallas, no Texas. Então, uma breve explicação aqui de como funciona o sistema, a coordenação de emergências aqui, junto com a Defesa Civil Americana, que chama-se FEMA, junto com o grupo de radioamadores, com a comunidade de radioamadores nos Estados Unidos. Existe uma interação bastante coesa entre a Defesa Civil Americana e os radioamadores, e basicamente os radioamadores assistem em emergências, tipicamente catástrofes relacionadas com o tempo, ou alguma outra catástrofe natural ou causada por acidente. Como é que funciona isso? Eu dou o exemplo típico aqui do Texas, onde ocorrem muitos tornados na época de primavera e outono. Então, a comunidade de radioamadores basicamente auxilia, no sentido de estar nas ruas, estar nas estradas, vendo se existe a aproximação de algum tornado, dando aviso prévio à comunidade da Defesa Civil, para que a comunidade da Defesa Civil possa disseminar pelos canais competentes, rádio e televisão, do aproximar de algum tornado. Deixa eu retornar. Muito bem. Essa é a fase de apoio vivo. E tem também a fase de apoio de resposta. Então, vamos imaginar uma situação onde um tornado passou por uma cidade e destruiu estruturas, destruiu casas. Talvez houveram acidentes com pessoas, então a comunidade de radioamadores vai ajudar também. Deixa eu falar um detalhe também. Tipicamente, quando passa um tornado, a primeira coisa que deixa de operar são as estruturas de comunicação comum de polícia, de bombeiros, de defesa civil. Porque esses tornados, estruturas de transmissão, as estruturas de antena. Então, a comunidade da Defesa Civil fica literalmente sem comunicação. E é quando os radioamadores entram para prestar o serviço de comunicação até que se reestabeleça o serviço de comunicação normal da Defesa Civil. Um exemplo que eu dou aqui, há alguns anos atrás, aconteceu um tornado grave aqui numa cidade próxima em Fort Worth, onde se perdeu durante 2 semanas a possibilidade de comunicação de polícia e corpo de bombeiros. E foram os radioamadores que, por 2 semanas, 24 horas por dia, prestaram o link, o elo de ligação entre os veículos de patrulha na rua e o centro de coordenação central da polícia e dos bombeiros de Fort Worth. Fábio, tá claro como é que funciona isso? Você precisa de mais algum detalhe específico? PY2, Lima, Yucatán, Noruega 5, Guatemala, Guatemala. Obrigado, Colin. O tempo é restrito. Deixa eu só ver se o Davi, Paraguai. Bom, o tempo está restrito aqui, Davi. Só dá um alô para a gente aqui, um bom dia. O Davi está no Paraguai, ok? Ok. Muito boa tarde para quem está aí conosco. Tá? Meu nome é David.
meu indicativo CP6DEM. Me encontro aqui em Assunção, né? Na verdade, na cidade de Luque, uma cidade vizinha aqui de Assunção, capital do Paraguai. E aqui estou morando 500 metros ao sul da Confederação Sul-Americana de Futebol, onde esse último fim de semana... Ok, bom, encerrando aqui, e só para comentar que essa rede é uma rede internacional e tem servidores do Brasil e todo mundo interligados, e que providencia essa comunicação imediata. É uma rede feita pela Europa, chama Brandmaster, e ela tem essa integração mundial com uma facilidade muito grande e um bom desenvolvimento técnico dos radioamadores aí no Brasil e no mundo todo. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Quero agradecer a presença do vereador Jorge Schneider, dizendo que nós estamos aqui com radioamadores, comemorando o Dia do Radioamadorismo. Passar agora para o Henrique Mosqueira Fernandes também, para ele falar sobre a importância do radioamadorismo. Jorge da Farmácia, perdão. Ok, boa tarde a todos. Satisfação nossa estar aqui. E eu queria, então, acho que os nossos colegas já deram uma visão panorâmica muito boa, detalhada, de todas as atividades que um radioamador e o serviço envolvido praticam. Eu queria falar um pouquinho sobre o patrono dos radioamadores brasileiros. Os radioamadores brasileiros escolheram como patrono o padre Roberto Landel de Moura, talvez conhecido por muito poucos. É um gaúcho que faleceu nos anos 20 e poucos e que, no início do século, ele, concomitantemente com Marconi, que é o conhecido primeiro utilizador das ondas de rádio para transmitir fonia, e que leva o título mundial, antes dele, o padre Roberto se comunicou entre o Belvedere da Avenida Paulista, que hoje é o MASP, e o Colégio das Freiras, que fica no Alto de Santana. Ele fez essa comunicação, ela foi comprovada por alguns agentes da época, mas, infelizmente, ou por falta de conhecimento das pessoas envolvidas, ou até por burocracia, ele não conseguiu patentear os seus inventos. Ele só conseguiu patentear os inventos em 1902, nos Estados Unidos da América, época em que o Marconi já tinha assumido a liderança de ser o primeiro a se comunicar. Então, fica essa pena, né, que nós podíamos ser o primeiro, como existe a Santos Dumont e os irmãos Wright também, né? Nós podíamos ter sido os primeiros, não fomos, mas cabe a nós divulgar. Eu sei que no Rio Grande do Sul, em escola primária, se fala do Landel de Moura. Não tenho conhecimento de outras escolas que usem esse termo. Seria muito importante, porque foi uma pessoa, era um cientista que, apesar de ser padre e pároco, ele, em paralelo, ele foi para Roma, estudou física e ciências, era uma pessoa muito capaz. Muito bem. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte: bom, alguém pergunta, tá, e como faz para ser radioamador? Então, o serviço de radioamador é regido por normas do Ministério das Comunicações, através da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Para ser radioamador, a pessoa tem que ter mais de 14 anos e passar em 3 exames. Que um exame é de legislação, ele tem que conhecer a legislação de que o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer como radioamador. Alguém pergunta, pode falar na Pan-Americano, não sei que está... Não, não pode. Ele só pode usar as frequências habilitadas para radioamador. Segundo ponto, um exame de noções de eletricidade e de eletrônica. Não são exames difíceis, mas precisa estudar um pouquinho, né? E o terceiro, aí para as categorias mais altas, é um exame de telegrafia. Vocês já ouviram aí o pipipi, pipipapá, né? Isso é telegrafia. E que ela, desde os primórdios da comunicação, ela é utilizada e hoje continua sendo utilizada em situações de emergência, quando a fonia, você não consegue ser inteligível para falar, e você, então, usa a telegrafia. Essa tem uma prova de recepção e transmissão. São três classes de radioamadores.
A classe B, que é a mais simples, né, que você faz só o exame de legislação e radioeletricidade, e você já ganha um prefixo que você pode operar em curtas distâncias. Você fala aqui por São Paulo, Minas Gerais, até Rio Grande do Sul, coisas assim. A classe B exige um outro exame, que você tem, então, passa de categoria. Aí você pode falar a distâncias mais amplas, você tem mais faixas de amador para falar. E a classe A, que é a primeira, ela é total, você pode fazer em todas as bandas e em qualquer distância, quando a propagação atmosférica permite, porque o nosso sinal ele sobe e desce e ele dá volta na Terra. Muito bem. A nossa licença é muito democrática, custa R$ 25,00 por ano, em volta disso. Eu acho que qualquer pessoa, porque o nosso colega falou que tem radioamadores médicos, engenheiros, advogados, mas tem paraplégicos, tem cegos e pessoas das várias categorias sociais. Então, não é a licença que atrapalha. A compra de equipamentos, um pouquinho, porque os equipamentos são importados, são caros. Nosso presidente, numa entrevista há um tempo atrás, falou que pretende tirar o imposto de importação dos radioamadores, por um período de cada 5 anos. Isso será muito bom, porque para as pessoas, algumas têm necessidade de poder ter os equipamentos. Outros compram usados. Muito bem. Os radioamadores eles se relacionam com o Dentel, o Anatel agora, né? E durante alguns anos, quer dizer, nos primeiros anos, você era obrigado a, tendo prefixo, informar a Anatel quais são os equipamentos que você tinha consigo. E você, então, mandava uma carta e ele tinha conhecimento disso. Uns anos atrás, se passou a cobrar uma taxa, que eu acho extorsiva, de R$ 200 por cada equipamento que o radioamador tivesse, só para mandar como fazia antes. Ele manda as informações para a Anatel e ele registra lá. Os radioamadores ficaram surpresos com isso e muito indignados. E houve até algumas reações grandes de pessoas dizendo, vou largar, porque é um absurdo isso. Imagina, a licença é 25, agora você paga 200 por cada equipamento só para a burocracia de alguém registrar lá. Isso incomodou muita gente. Felizmente, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que já foi citado aqui, ele é astronauta e é radioamador. E ele, convencido, através de solicitações de muitos radioamadores, no mês de outubro agora, no mês passado, ele eliminou essa taxa. Então, nós voltamos ao que éramos antes. Quer dizer, a gente faz o processo, mas não tem que pagar nada. Muito bem. Isso foi uma coisa muito boa. E eu queria contar só, antes de acabar, os nossos colegas deram exemplos de acidentes naturais e tal. Os países que têm mais acidentes naturais são os que têm mais radioamadores, porque o pessoal vê com facilidade a necessidade. Um tsunami no Japão, um tornado nos Estados Unidos, um terremoto lá não sei onde, os radioamadores se apresentam para ajudar quando as comunicações falham. Muito bem. Eu tive uma experiência nesse aspecto. Eu morava, na época, e trabalhava na Bahia, e foi o ano de 92 ou 93, teve um terremoto na cidade do México. Alguns de vocês devem lembrar, um grande terremoto. Trabalhava comigo na Bahia, na empresa onde eu trabalhava, um engenheiro cuja esposa era mexicana. Então, eles ligaram para casa, desesperados, para saber notícias dos pais dela, que moravam na cidade do México. Muito bem. Acontece que eu estava a trabalho na Europa, não estava em casa. Mas eles falaram com a minha esposa e ela disse, espera um pouquinho, eu vou ligar para um amigo em São Paulo e ver se ele consegue fazer essa. E pedi um tempo para ele. Ligou para São Paulo, para esse nosso amigo, ele falou, aguarda o telefone daqui a pouco. O que ele fez? Contactou um americano que morava na cidade do México, que era radioamador. Ele pegou o recado, o endereço das pessoas, a mulher dele pegou uma motocicleta que eles tinham e foi até o lugar, não tinha nada acontecido com os pais, estavam bem. Em meia hora ela voltou, falou para ele ligou para o amador em São Paulo, ele ligou para a minha esposa, ela ligou para eles, olha, teus pais estão são e salvo. Em meia hora isso aconteceu. Porque não tinha comunicação normal. Então, é um fato que eu acho que é muito importante, quer dizer, ou seja, foi um auxílio à comunidade e deixou uma pessoa mais tranquila.
Isso no tempo passado tinha outro tipo de pessoa procurar alguém que morava no Amazonas e que precisava, o pai tinha falecido ou tal. Isso também os radioamadores eram bastante utilizados. Muito bem, eu acho que eu queria agradecer aqui a atenção e a oportunidade da gente poder explicar um pouco e dizer para os jovens que possam nos assistir, procurem se informar, sejam radioamadores. A satisfação de vocês será muito grande, porque vocês vão aprender sobre eletrônica e informática, que hoje em dia é o que está acontecendo por aí, sobre ciência. Vários radioamadores no mundo são prêmio Nobel. Tem muito prêmio Nobel que é radioamador também. Um deles é o Joy Taylor, que hoje tem uma comunicação digital via computador, FT8. Ele que desenvolveu o software, porque ele é um astrofísico. Vocês já ouviram falar, ele que descobriu o primeiro quasar, um desses objetos do universo. Então, em 1986, ele recebeu o prêmio Nobel e ele fez essa linguagem que hoje nós utilizamos para falar quando a fonia não dá certo, porque não tem propagação, com um pequeno ruído você consegue falar. Ontem eu falei com Barbados, na América Central, falei com a Argentina, o Paraguai, falei com os Estados Unidos com uma facilidade tremenda. Então, graças a esse pessoal voltado à ciência, que eu tenho certeza que vai entusiasmar os jovens a participar do nosso grupo. Procurem as associações, tem algumas cidades, em Campinas não temos, mas São Paulo, Ribeirão Preto, tem várias, a Americana. Esse pessoal pode ajudar vocês interessados em aprender um pouco sobre radioamador. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Infelizmente, nós temos que encerrar a sessão, porque nós estamos com o nosso tempo limitado, mas agradecer mais uma vez o vereador Jorge da Farmácia, sempre presente, acompanhando aqui o nosso debate. Agradecer ao amigo Schneider, que coordena lá o grupo dos radioamadores lá na praça, todos os domingos, ao Monteiro, né, o nosso longevo radioamador, e aos Fábios, né, o Fábio Silveira Bueno e o Fábio Poli, pela apresentação. Eu acho que deu para ter uma ideia da importância, do significado, do alcance e o papel que o radioamadorismo pode desempenhar e desempenha na sociedade. Apoiando, e nós temos aqui representante da Defesa Civil, né, apoiando a Defesa Civil nos momentos de dificuldade, de catástrofes, de calamidades, mas também em muitas ações e movimentos sociais, os radioamadores têm ajudado a minimizar dores e ajudar pessoas e famílias que necessitam. O radioamadorismo é amador porque eles não cobram nada, fazem isso voluntariamente, espontaneamente, gratuitamente. Mas são muito profissionais, sérios, éticos e responsáveis no exercício dessa importante função. Então, hoje, em comemoração aos radioamadores, a Câmara de Campinas realizou e dedicou essa primeira parte da sessão, que já tenho que terminar agradecendo a presença e a participação de todos. Boa tarde, fiquem com Deus. Um abraço. Olá, boa tarde. Terminou agora a primeira parte da reunião ordinária dessa segunda-feira, que teve a presença de radioamadores. Esse evento faz parte das celebrações do Dia do Radioamador, que foi comemorado no dia 5 de novembro. Essa iniciativa desse debate foi do vereador Luiz Carlos Rossini. Agora você continua acompanhando a segunda parte da reunião ordinária dessa segunda-feira. Boa tarde. TV Câmara, Campinas.